É tarde da noite. A cidade está silenciosa e fantasmagoricamente vazia, mergulhada numa escuridão emocionante. As luzes tremeluzentes dos postes, como sentinelas desbotadas, lutam para iluminar as estradas sinuosas e ocasionalmente abandonadas. É aí que começa a nossa história, numa casa desconfortavelmente quieta na periferia da cidade. Um gemido abafado ecoa nas paredes de um quarto escasso, ofuscado por sombras dançantes que a vela persistente na mesa de canto produz. Uma jovem mulher, Lilian, desperta de um sono inquieto, ouvindo uma respiração estranha, afiada e descompassada, enchendo o cômodo. Os olhos dela se ajustam gradualmente à penumbra. Ela olha ao redor, as dúvidas crepitantes acenando no fundo de seu subconsciente. O quarto está como sempre, o armário velho com portas rangentes, a janela coberta por cortinas pesadas e empoeiradas, a cômoda arranhada cujas gavetas abrigam lembranças e verdades indesejadas. E ainda assim, alguma coisa não está certa. Alguma coisa perturba a normalidade da cena, semeia uma inquietação sutil. Os passos incertos de Lilian conduzem-na pelo corredor escuro. É uma casa antiga, o eco de sua história permeia cada tábua rangente e cada canto escurecido. Estranhamente, a escuridão parece mais densa do que o habitual, cada sombra parece se alongar e se torcer em formas ameaçadoras. No topo da parede, as horas piscam em verde fluorescente a partir do relógio digital. São 2h34. Uma hora estranha. Uma hora da bruxa, como costumava dizer sua avó, quando os portais entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estão mais facilmente atravessáveis. Os sussurros silenciosos e resmungos distantes a guiam até a cozinha fria e azulejada, onde um copo de água espera por ela. Ela bebe, sente o líquido frio descer por sua garganta seca. A tensão em seus ombros se esvai lentamente, o quarto escuro e a respiração estranha já parecendo lenços de sonhos dispersos. Então ela se vira e a vê. A figura fantasmagórica na penumbra, além do arco da porta. Uma figura alta e fina, coberta de escuridão e silhueta pela pouca luz que vaza da cozinha. O coração de Lilian dispara. A realidade se torce e se retorce em formas monstruosas enquanto ela encara a entidade do sobrenatural, o ar ao redor se curva em um frio inumano. Aqui termina a primeira parte de nossa história aterrorizante, deixando-nos na beira de nossos assentos, em antecipação ao que vem a seguir. A aventura de Lilian acabou de começar, e com ela, nossa descida aos contos de espíritos e encontros sobrenaturais. Como estas forças além do nosso mundo irão se manifestar? Que desafios Lilian terá pela frente? Apenas o tempo dirá. Até a próxima, meus queridos ouvintes, e lembre-se, o medo está apenas em sua mente. Date. Suspiro pesado. Meus pensamentos estavam caóticos. Ainda estava desacreditada do que havia testemunhado na noite anterior. Um espírito? Será que minha mente estava me enganando? Estava escuro. A casa se encontrava em completo silêncio. A única luz que trazia algum grau de conforto era proveniente da lua que espiava pela janela. Lentidão. Minhas pálpebras pesavam como chumbo. A cama, nesse momento, era um lugar perigoso. Fechei os olhos. E de repente, veio o gélido sopro de ar tão frio, tão desconfortante. Algo parecia diferente, o silêncio era tão profundo que podia ouvir o latido distante de um cachorro. Nuca exposta. Senti algo, como dedos frios, pairando sobre ela. Arrepio. Segui o instinto, virei meu corpo rapidamente para o outro lado da cama. Vulto. Um vulto escuro e sem forma se delineava no canto do quarto. Ódio. Pânico. Coração batendo a mil. O medo preenchia minhas veias. Olhos. 2 pontos luminosos surgiram, intensos, brilhantes. Fita-me ferozmente. Respiração. Quase posso ouvir sua respiração fria e descompassada próximo ao meu ouvido. Fria. Uma voz invadiu meu cérebro. Você não está sozinha. Luz. Gritei, acendi o abajur às pressas. Estava vazio. O quarto voltou a ser o que era, um quarto normal. Coração acelerado. Mas eu sabia que não estava sozinha, algo estava ali comigo. Algo que queria me atormentar. Horas. A noite durou uma eternidade. Acordei no dia seguinte seca, ofegante. Resquícios do pesadelo que vivi. Olhei ao redor. Nada havia mudado. Casa simples. Um lar. No entanto, uma morada atormentada por uma presença que persistia em existir. E assim, os dias se seguiram. Sem espera. Alarmante.
As aparições se tornaram previsíveis. Esperava por aquela voz em cada canto escuro da casa, em cada sussurro do vento. Incerteza, confusão. Tentei ignorar, negar. Porém, quanto mais tentava evitá-lo, mais presente se fazia. Estranho paradoxo de estar sozinha, mas constantemente acompanhada. Estou desesperada. O medo é palpável. Devo fugir? Mas para onde? É minha casa, minha vida. Prometi a mim mesma que viraria essa página, que não deixaria o pavor me dominar. Resiliência. Cobri minha pele com coragem. Decidi. Eu teria de enfrentar esse ser escuro e sem forma, esse espírito que insiste em atormentar minha vida. Continua na parte 3. A noite estava mais negra do que o usual e o barulho de grilos ecoava em cada canto do pequeno vilarejo. Abriu-se uma tempestade e a estrada se alagou. À medida que a chuva caía, aumentavam as histórias. Os adultos murmuravam enquanto as crianças permaneciam em silêncio esperando. No meio do vilarejo havia uma casa velha. Daquelas que, com uma pintura descascada e coberta de musgo, pareciam ter saído diretamente de um conto de terror. E desta noite para o dia, ninguém jamais passava pela frente dela. A não ser ela, a mulher de cabelos prateados. Estranhamente bela, ela caminhava todos os dias, da aurora ao crepúsculo, para frente e para trás, sem parar, sem nunca comer ou beber. Andava devagar, como quem não quer nada, como quem não tem nada, como quem já não é nada. Cuidado, os moradores do vilarejo sempre alertavam aos forasteiros. A mulher da casa velha. Ela é um espírito. E nesta noite chuvosa as crianças observavam da janela enquanto a mulher de cabelos prateados se aproximava da casa velha e, silenciosamente, entrava sem olhar para trás. Algum tempo depois, as luzes piscaram e um vento gelado soprou. Aos poucos, começou a má recepção, o sinal de TV começou a falhar. E então, do nada, a estática tomou conta. E do meio da estática surgiu a imagem da mulher de cabelos prateados. Ela estava ali, no meio da TV, parecia esvaída, com os olhos abertos, a pele pálida. E ela sorriu. O silêncio caiu no vilarejo, mais pesado que o crepúsculo. Dizem que, naquela noite, várias pessoas desapareceram sem deixar vestígios. E eles também dizem que, se você passar pela casa velha com o último raio do pôr do sol, poderá ver a figura solitária da mulher de cabelos prateados, esperando, observando, ainda caminhando. Parte 4. Num piscar de olhos, os espíritos que, até então, eram apenas sussurros em minha cabeça, se materializaram à minha frente. Estáticos, me observavam com olhos sem vida que, estranhamente, pareciam estar cheios de súplicas. Algo estava errado, eles pareciam assustados? De repente, uma sombra surgiu atrás deles. A escuridão era tão profunda, tão absoluta, que parecia irreal. E essa sombra engoliu todos os espíritos que antes estavam à minha frente. Naqueles instantes sombrios, senti um tremor de medo, o tipo de medo que faz seu estômago dar voltas e sua mente gritar por misericórdia. Eles gritaram. Oh, Deus, como eles gritaram! E mesmo agora, eu consigo ouvir os ecos desses gritos horripilantes. Ecos que parecem estar gravados em minha mente, como uma memória eterna e sinistra de uma noite que alteraria o curso de minha vida. Uma noite que, de tantas possibilidades, escolheu ser a noite em que eu descobriria uma verdade terrível. Que nós, os vivos, não somos os únicos afligidos pelo terror. Que há coisas ainda piores que assombram os que estão mortos. A realidade, de repente, parecia uma piada de extremo mau gosto. Eu estava do lado de fora, arfando de horror, mas não conseguia desviar os olhos da cena apavorante. E quanto mais me aterrorizava, mais eu estava determinada a confrontar esse mal. Mesmo enquanto o chão sob meus pés parecia balançar, mesmo quando o vento frio cortava minha pele, eu sabia que tinha que entrar lá e enfrentar o mal. Os espíritos precisavam de mim, e eu precisava de respostas. Então, com um batimento cardíaco que soou alto em meus ouvidos, cruzando a barreira invisível que separava o mundo dos vivos dos mortos, eu entrei. A continuação se segue na parte 5. Capítulo 5. A sombra da noite. Quando a última luz do sol desapareceu, um frio gelado cobriu o ar. Não havia mais espaço para dúvidas, a entidade estava de volta. Invisível, ele sussurrou, quase inaudível. Eu podia sentir a presença dele, corpóreo e intenso, mas não podia vê-lo. Em algum lugar na escuridão, ele existia.
A noite se engrossava ao nosso redor, nossa respiração e batimentos cardíacos ressoando como uma canção sinistra na quietude que nos cercava. Umas risadas distantes foram ouvidas. Uma voz suave e aterradora, tão familiar, preenchendo o espaço vazio com sua melodia obscura. Não se assuste. Ele sussurrou, sua voz arrastando-se pelo ar gelado e fazendo nosso sangue congelar. Mas quem poderia não sentir medo? Medo do que é desconhecido, temido e poderoso. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas eu não ousava mover-me para limpa-las. Eu podia sentir seu olhar invisível em mim, pesando, analisando. O chão de madeira estalou sob o peso invisível. A presença estava se movendo, flutuando na escuridão como uma sombra ameaçadora. Eu estou aqui. Ele sussurrou, e eu estava convencida de que ele estava bem ao meu lado, seu hálito frio roçando meu rosto. E então, o mais aterrador aconteceu. A risada sinistra, provinda do mais profundo das sombras, diminuiu até que um silêncio mortal desceu. A quietude era ensurdecedora, a tensão quase insuportável. Tudo parou. Até mesmo a casa parecia ter prendido a respiração. E no meio daquela escuridão consumidora, naquele silêncio abissal, uma única palavra foi sussurrada, uma confissão que ainda ecoa em meus pesadelos. Sempre. E foi neste momento que percebemos, este espírito nos assombra. E sempre o fará. A entidade sobrenatural ainda é uma incógnita. Um enigma embrulhado na escuridão e no medo. Mas de uma coisa estamos certos, não estamos sozinhos. E nunca estivemos. Fim do capítulo 5. Capítulo 6, o fim do princípio. A noite caía suavemente sobre o antigo cemitério, cobrindo suas lápides e cruzes com um manto de obscuridade. Silêncio reinava, como se a própria morte se instalasse no ar. Atravessei o pórtico de ferro do cemitério, cada passo ressoava como um toque fúnebre nos meus ouvidos. Havia algo no ar que me fazia sentir como se estivesse invadindo terreno sagrado, território de mortos e entidades incompreendidas. Lá no fundo, podia ver uma sombra, um vulto preto que parecia flutuar sobre o solo, rodopiando em torno de um antigo mausoléu. Tentava não olhar diretamente para ela, uma vez que a figura parecia ondular e crescer, tornando-se mais aterradora. Aproximei-me lentamente, podia sentir o ar ficar cada vez mais frio, meus cabelos arrepiando-se na nuca. A cripta diante de mim parecia pulsar como um coração vivo, as pedras antigas esculpidas com figuras de anjos e demônios em luta. A porta surpreendentemente estava entreaberta. Respirei fundo, abri a porta e entrei. No escuro, podia ouvir um sussurro suave, quase como um choro, um gemido de dor misturado com um som que parecia um riso abafado. Os pelos do braço se eriçaram enquanto me aventurava mais fundo na cripta. O ar estava pesado, parecia que estava tentando sufocar qualquer vida que ousasse pisar lá dentro. Então, senti um toque frio. Algo passou por mim, um vento gélido que parecia capaz de congelar até mesmo a alma. Ouvi uma voz, um murmúrio quase inaudível, uma frase que ecoou em toda a cripta. Você não deveria estar aqui. Fechei os olhos, rezando para que tudo isso fosse apenas minha imaginação. Mas a dor congelante que sentia em minha pele e o medo que consumia meu coração me diziam que o horror que agora enfrentava era real, e que apenas eu poderia pôr um fim a isso. Tinha começado a chover forte enquanto corria para fora da cripta. Os pingos pesados da chuva tornando-se sinfonia dissonante juntamente com as vozes que agora pareciam ecoar ao meu redor. Imaginei se algum dia haveria luz novamente. A noite e o terror pareciam infinitos, como se eu estivesse condenado a enfrentar a escuridão eterna. E no centro disso tudo, eu, a garota que desafiou o invisível. E assim, correndo pela chuva e nas sombras do cemitério, eu soube, isto era o fim do começo. Porque a verdadeira batalha estava apenas começando.